Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 8 ou 80. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida. Oi, pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais uma edição do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que te ajuda a entender o universo dos seguros. No programa de hoje, nós vamos falar sobre seguro personalizável. Especialistas do mercado vão explicar todos os detalhes dessa tendência que virou realidade. Quais são as diferenças para o seguro tradicional, quais são os cuidados que o consumidor precisa ter para escolher o que contratar, como o Open Insurance pode influenciar essa personalização e muito mais. Temos também a participação de uma convidada que conta como foi a experiência dela utilizando o seguro que ela personalizou para o carro. Depois da vinheta tem o papo completo, fica aqui comigo. Bom, para conversar comigo sobre esse assunto, a gente tem 3 convidados hoje aqui no podcast. Eu tenho aqui no nosso telão a Glenda Campos, que é secretária acadêmica. Oi, Glenda, bem-vinda ao nosso programa, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui, podendo trazer publicamente o meu relato. Maravilha. Aqui na minha frente eu tenho o Uribe Teófilo, que é Head de Produtos e Design da Use Seguros. Oi, Uribe, tudo bem? Seja bem-vindo também. Tudo bem, Jamile? Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui trocar com vocês. Maravilha. E temos também a Daniela Buissu, que é diretora de transformação da Liberty. Oi, Daniela. Você seja também muito bem-vinda aqui na nossa mesa. Obrigada, Jamile. Para mim é uma honra estar aqui para contar tudo que a gente faz com tanto carinho para atender os nossos clientes. Obrigada pela oportunidade. Legal também, acho que com certeza vai ser uma conversa muito produtiva. E para justamente começar essa conversa, eu vou pedir para a Glenda contar um pouco o que aconteceu com ela, né? Já que o papo aqui é sobre seguro personalizável, queria que você contasse, Glenda, como que foi, né, você fazer o seu seguro personalizável, o que motivou você e, enfim, contar um pouquinho da sua experiência na contratação desse seguro. Por favor, fica à vontade. Perfeito, muito obrigada. Então, eu comprei um carro em março e o gerente da concessionária foi quem me indicou a Use, e eu achei muito prático porque eu fiz tudo com a minha autonomia, quer dizer, não precisou de um terceiro, eu mesma, né, fui a corretora do meu seguro, porque eu fiz as minhas escolhas. Inclusive, fiz uma escolha errada, e no último dia 15 de novembro, eu fui roubada. 5 pessoas armadas apontaram e levaram o carro, era só o carro que eles queriam, porque foi um episódio bem triste, bem ruim passar por isso. Eu estava com meu filho, enfim, foi isso. Olha, primeiro de tudo, né, sinto muito por você ter passado por essa situação, né, que não é agradável, né, tá bem longe disso. Espero que você esteja bem, que bom que não aconteceu nada com você nem com seu filho. Mas antes da gente passar para os especialistas, eu queria entender um pouquinho melhor. Você disse que você que escolheu, né, e quais coberturas que você contratou? Você contratou pelo aplicativo, por um site, como que foi? Foi tudo pelo site primeiro, depois a gente torna um usuário e aí a gente baixa o aplicativo, e hoje eu uso tudo pelo aplicativo. Mas a gente que faz a escolha, então, e a gente contrata um seguro pensando em nunca usá-lo, não é verdade? Então, na hora da contratação, eu escolhi uma cobertura, por exemplo, do carro reserva de apenas 7 dias. E hoje eu estou a pé, porque eu já recebi o carro reserva, foi tudo maravilhoso. Mas eu fiz uma escolha errada, assim. Porque, de verdade, como a gente tem autonomia nas escolhas, na personalização do seguro, então eu fui olhando pelo custo, pelo benefício, e não, de fato, pensei sobre o carro reserva. Foi a única coisa que eu
que eu cometi de errado, porque na hora do acidente mesmo, dá um branco mesmo, e aí eu não conseguia raciocinar se eu tinha feito a escolha de indenização, por exemplo. E aí o meu filho pegou o aplicativo e falou: mãe, tá aqui, você tem 100% da tabela FIPE. Entendi. E você já tinha, antes você também tinha carro e já tinha comprado seguro para eles, mas o mais tradicional? Sempre foi através de corretor de seguro, foi minha primeira experiência, e muito feliz, uma experiência muito feliz diante de tudo isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de todo o meu coração, porque na hora na delegacia eu só chorava pelo prejuízo, que na hora eu não raciocinei que meu filho estava bem, que eu estava bem, eu não raciocinei. E eu só chorava pelo prejuízo, e a atendente da user falou comigo assim: a senhora está bem? Antes de começar todo o problema, as questões burocráticas necessárias. E aquilo me arrebentou, porque ela me perguntou assim: a senhora está bem? Eu não tinha outra resposta para dar para ela, de dizer assim: eu estou ótima, eu estou aqui, meu filho está aqui, eu estou ótima. Assim, então foi um acolhimento com uma frase, assim, que eu falei assim: meu Deus, eu só tenho que agradecer, porque eu tenho seguro, ele está coberto, meu filho está aqui, eu estou aqui em segurança. Então a resposta para essa atendente foi: eu estou ótima. Então eu queria passar aqui para vocês, né, que eu acho que a Glenda trouxe alguns pontos, assim, algumas palavras que me chamaram a atenção, né, como principalmente essa parte do atendimento, né, de ela escolher as coberturas. Então, o que vocês diriam hoje, o que muda, né, do seguro personalizável, como a experiência que ela contou, para o seguro tradicional, digamos assim, né, o que mudou? Também sinto muito, né, por ouvir esse relato, sinto muito porque isso tem acontecido, mas fico muito feliz depois de saber que o seguro cumpriu o papel dele, não é, de te dar essa tranquilidade financeira para você, né, você já recebeu. E aqui eu acho que tem muitas coisas que também chamaram a minha atenção. A primeira que eu queria ressaltar foi o lado humano, né, isso da atendente ter falado como a senhora está, te levou a um lugar do seu pensamento que ali naquela hora do susto, talvez você nem tenha tido enfim, a tranquilidade de pensar: mas eu estou bem, né? Tá tudo bem comigo. E isso é uma coisa que é essencial, acho que no seguro, porque o seguro, assim como, né, os médicos, eu sou médica de formação, a gente muitas vezes lida com as pessoas numa hora de fragilidade ou de um susto, né? Então a gente não perder de vista, e que as seguradoras tenham esse papel, não é, de trazer esse lado humano para os seus funcionários. Quando a gente investe nas pessoas, né, e as pessoas sentem que são tratadas como seres humanos, e eu acredito nisso, e a gente trabalha assim com as nossas equipes de colocar as pessoas em primeiro lugar, elas devolvem isso para os clientes também, não é, com esse carinho que a Glenda descreveu. E em relação à personalização, eu acho que é uma tendência inexorável, não é? Quando várias indústrias, vários negócios começaram, né, tudo era muito mais simples, mas com a evolução tecnológica, com a possibilidade que a gente tem hoje de viajar, de conhecer outras culturas, outras formas de viver, as pessoas estão assumindo padrões muito mais diversos. E as seguradoras, como todas as indústrias, né, e a indústria existe para prestar um serviço, para servir, né, todas. Então, o seguro não pode ficar de fora dessa tendência, e tem que ser capaz de oferecer aquilo que cada um dos clientes precisa, né? Então, seja no seguro, por exemplo, o de vida. Eu quero com cobertura de doenças graves, eu já, né, passei por algum caso na minha família, ou não, eu quero alguma coisa, eu sou profissional independente, preciso de uma cobertura diferente. No caso da Glenda, agora ela sabe do carro, né, reserva, do carro, né? reserva, Talvez que às vezes a gente não escolhe um carro novo e compra, e tem toda a documentação preparada em 7 dias. Aí aqui também eu queria trazer um pouquinho o papel do corretor.
Na Liberty, a gente investe muito na digitalização. Mas a gente sabe também, e ressaltando aqui de novo o lado humano, que talvez um corretor nessa hora, não tirando a liberdade de escolha dela, mas por já ter assistido vários casos e passados por essa experiência, ele poderia ter falado: a senhora poderia reconsiderar, aumentar essa cobertura, talvez tirar aquela outra que tem menos frequência, né, de uso, porque também é uma ciência muito probabilística, né? E o corretor acaba tendo muito essa experiência para ajudar os clientes. Primeiro a gente tem que realmente, né, desejar todo bem aí para a Glenda, né? Seu filho também, espero que estejam todos bem. E falando da personalização, acho que a Glenda, ela falou a diferença, né? Ela ressaltou que antes ela tomou a decisão através de um intermediário, né, do corretor. E dessa vez, né, teve também um indicador, né, um intermediário, que foi o vendedor da loja, né? O vendedor da loja indicou o produto para ela e ela tomou a decisão de compra. E nessa decisão de compra, ela tomou a decisão sobre quais coberturas, né? Ela tem total noção do risco dela. Ela sabe que ela precisa, né, que o roubo é uma questão, né, que ela não tem controle, o roubo, furto, né, não tem controle. Mas, de repente, o danos, ela consegue controlar um pouco mais, respeitando as leis do trânsito, né, enfim. Então, acho que o mais importante da personalização é a tomada de decisão por quem detém o risco, porque quem tem o conhecimento do risco é a própria pessoa, né? Ela sabe exatamente que se ela precisa ou não do carro reserva, né? Não, eu preciso do carro reserva, eu vou precisar por muito tempo também. E eu acho que o mais interessante da personalização é que ela não se restringe, né, no caso da Use, à compra, mas também você personaliza durante, né? Então, é muito importante aqui, Glenda, que você use sim o seguro, tá? O seguro é sim feito para se usar, porque uma mudança de trajeto representa uma mudança de risco. E é nesse momento que você tem que entrar no app e revisar, né? Opa, eu vou fazer uma viagem, né? Então eu vou precisar de um guincho um pouco mais distante, né? Aqui na cidade não. Aqui na cidade meu trajeto se restringe a 20 quilômetros, né? Eu vou para o trabalho, volto para casa e 80% do tempo meu carro está dentro do estacionamento. Esses 20%, né, que representam risco, eles detêm ali, né, 20 quilômetros, então você não vai precisar de um guincho de 400 quilômetros de cobertura, né? Mas quando você vai fazer uma viagem, você precisa. Então é importante sim manter o app do seu seguro no seu celular, ter uma frequência de visita, até para que você possa entender se as coberturas estão atualizadas, se não dá para a gente economizar, né? Seguro é educação financeira. Então, o que ela faz, a partir do momento que ela personaliza, ela está tomando a decisão de quanto vale o risco dela. E ela também tem controle sobre aquilo que ela quer abrir mão, né? Então, eu acho que ela explicou muito bem a diferença, né, que eu acho que foi a pergunta central, a diferença entre a personalização e a não personalização. E eu acho que a gente precisa ressaltar que o seguro ainda é para poucos no país, né? A penetração do seguro é muito baixa. A gente vive num país que tem necessidades que são primordiais, né? A gente tem parte da população que não tem saneamento básico, né? Então tem problemas mais graves. Mas ainda a penetração do seguro é muito baixa. Então, a gente precisa entender que o seguro, acho que o que eu gosto muito de falar é que no jogo da vida você não volta a casa no seguro. Então, a Glenda não voltou a casa, ela conseguiu o bem dela, né, por esforço próprio, né, assegurou o bem dela, teve um problema, né, teve um roubo, no caso, um sinistro. A partir desse momento, ela tem certeza que o bem dela vai voltar, porque o seguro garantiu 100% da tabela FIP, falando tecnicamente, né? Então, ela não voltou casa, ela continuou da onde o patrimônio, o esforço dela fez com que ela chegasse, né? Então, é muito importante, sim, que a população olhe para o seguro como uma ferramenta de prosperidade, né? E principalmente porque ele dá autonomia e empodera as pessoas a usarem suas vidas, a fazerem coisas diferentes, porque ela não vai voltar a casa, né? Então, acho que é muito importante a personalização nesse sentido, ela garante que a pessoa tenha, no momento que ela quiser, a tomada de decisão em relação àquilo que é o risco que ela se expõe, né? Então, acho que é mais nesse sentido mesmo.
Então, eu só queria não romantizar a questão que a gente viveu, né? Que é um prejuízo, sim, financeiro, sim, porque acaba que a gente coloca algumas coisas no carro, né? Quando compra um carro novo, coloca um estofamento personalizado, essas questões é um prejuízo, sim, eu não posso desconsiderar isso, só que não é voltar do zero, né? É voltar do sempre. E aí, eu como corretora, porque quando a gente indica o seguro para um amigo, a gente acaba sendo uma corretora. Então, na mesma hora que me aconteceu, eu liguei para uma amiga que eu tinha indicado e falei exatamente o que ele acabou de dizer. Altera aumenta seus dias aí para o carro reserva, ainda em tempo, porque pode ser que ela precise ir e fique a pé, porque eu estou a pé hoje, por um erro meu, assim, eu vim até com uma roupa com uma cor da empresa, eu não conheço ninguém da empresa, mas eu só estou aqui porque realmente eu fui acolhida por uma empresa, eu não me senti tratada como um robô, eu senti tratada como um ser humano, do outro lado da linha, um ser humano também, apesar da minha autonomia, de me achar a corretora do meu próprio seguro, né? Foi isso. Posso fazer um complemento? A Glenda usou 2 vezes a palavra um erro meu. Isso me incomoda, porque não acho que tenha sido um erro, né? Um desconhecimento, eu acho que é o caso. E aí eu acho que as seguradoras, e a gente trabalha bastante nesse sentido também, tem exposição ao risco de várias pessoas. E assim, acaba tendo uma capacidade de informar, né, qual que é o risco a que aquela pessoa está exposta. Porque, na verdade, o seguro, ele é o quê? É uma solução para o inesperado. E o inesperado é o inesperado, né? A gente não sabe o que vai acontecer, se vai, quando vai. Então, oferecer esse tipo de informação que ajude o cliente a tomar a decisão é super importante. Eu acho que o mercado está evoluindo para isso. Então, no caso, X% das pessoas, 50%, precisam de uma cobertura de carro reserva de 15 dias ou de 1 mês. E aí a pessoa que está tomando a decisão fala, suponhamos que seja 50%. 50% é um risco que eu tolero ou não. Mas do ponto de partida que a Glenda estava, você não sabia qual que seria esse período, né? E eu acho que, inclusive, tô adorando essa conversa, porque ela reforça, né, essa importância da gente ter a capacidade de comunicar através dos dados que a gente tem para que as pessoas consigam tomar as melhores decisões. Cada um sabe o que é bom para si, mas é bom a gente saber qual que é o risco para que eu consiga avaliar se aquele risco é tolerável para mim ou não. Ou como ela falou, né? Nem sempre você consegue ser 100% ressarcido do prejuízo que você teve, porque, né, às vezes você coloca alguma coisa no carro, ou até, né, saindo um pouco da questão só da personalização do seguro automóvel, que é o que eu quero abordar com vocês também, né? Às vezes para sua casa, enfim. Mas você ameniza um prejuízo, né? Como a Glenda disse, você não parte do zero, né? Você acaba arcando com algum tipo de prejuízo material, mas não tanto, né? Então, ajuda a se recompor de alguma forma, né? O ideal é que o risco não aconteça, né? O ideal é realmente, como ela disse no começo, né? Não usar o seguro no viés do sinistro. Mas eu acho que o seguro ele tem outras oportunidades, né? Então, o próprio... Ela falou que indicou, amiga. Eu espero que você esteja usando o programa de indicação da Use, porque a partir dele você prospera, né? Então, de novo, o seguro é educação financeira. E eu acho que a Daniela trouxe aqui um ponto que é muito importante, que é a questão dos dados, né? E seguradora é gestor de risco. Ninguém mais conhece risco do que seguradora. Exato. Trabalha com predição. Isso faz parte da natureza do seguro. Então, quando a gente pensa que a Use, por exemplo, que é uma insurtech, que tem como core tecnologia, a gente passa a pensar como a gente pode usar a predição para diminuir a chance que nesse momento que ela precisou, ela não tenha
os seus 15, seus 30 dias, né? Porque no final, a gente teoricamente sabe o tempo do reparo, o tempo da troca da indenização. Uhum. E de comprar um novo carro. Exatamente. Então, é nesse momento que a gente precisa se apoiar nos dados, na tecnologia, né? Enfim, em inteligência da informação, né? Em machine learning, justamente para se adequar à necessidade dela e para que ela se mantenha confiante na relação com a seguradora. Ninguém mais sabe de risco do que seguradora, né? Então, são nesses momentos. Então, acho que esse é um caminho proposto, né, para as seguradoras também. Trabalhar mais com os dados, fazer com que a predição que já faz parte da operação de uma seguradora chegue no cliente final, né? Isso me leva a uma dúvida, Uribe, que é, por exemplo, eu vou até usar o exemplo dela, né? A questão de dias, que ela fala, eu contratei só 7 dias, mas eu deveria ter contratado mais. Partindo desse ponto também que você comentou de análise de dados, né? Do que vocês conseguem prever com base nisso. Vocês oferecem, por exemplo, não só vocês e Use, mas mercado, né? Eu queria que vocês me falassem um pouco se vocês veem isso. Tem opções, por exemplo, o mínimo é 7 dias, porque de fato não tem como ficar menos que isso, como os dados provam. Tem algo nesse sentido? Eu acho que, como a Glenda mesmo trouxe, né? Ela pediu para a amiga dela já ajustar os dias do carro reserva. Então, você tem uma variação de dias, né? Então, por exemplo, para guincho, você também tem variações de cobertura, né? De raio de cobertura. Então, vai cobrir uma distância de 100 km, 200 km, 400 km. Você tem uma opção que é indeterminável. Entendi. Então, cada item desse determina um valor, né? Então, 100 km naturalmente é mais barato do que o indeterminado, né? Então, é nesse momento que você empodera a pessoa, porque eu sei que esse mês eu não vou sair, então eu mantenho no 100. Mas eu sei que depois eu vou viajar, eu tenho a condição de fazer essa alteração. Então, o seu prêmio vai variar, né? O quanto você paga pelo seguro vai variar de acordo com essas tomadas de decisões, né? Com essas micro tomadas de decisões. Mas é importante que a pessoa entenda o que ela tem, né? Então, esse tipo de interação com o seguro, contato, leitura, né? Que eu acho que é importante que nós tenhamos, te faz ganhar poder de conhecimento. Você sabe exatamente aquilo que você adquiriu, né? Aquilo que você está pagando. Então, isso é importante também, né? O conhecimento, o contato, né? Então, até para você levantar a mão e falar, não concordo, você tem esse direito, né? Então, acho que é mais nesse sentido também. Entendi. Para a gente avançar um pouco aqui na conversa, a gente falou muito aqui de seguro para carro, né? Mas ele pode ser personalizável em outros segmentos, por exemplo, casa, vida, pode. O que tem, assim, o que vocês têm visto de personalização nesses segmentos, não só pelo que vocês oferecem, mas pelo que os consumidores têm contratado também? Claro, eu vou dar um exemplo do seguro de vida. O seguro de vida mais tradicional, né? A pessoa tem lá um valor em caso de óbito ou até X dias de tratamento de alguma doença, e isso costumava ser fixo. E muitas vezes também a própria pessoa que vai comprar o seguro, na hora que ela vai comprar o seguro, ela tem talvez, tá aí, né? A questão dela não ter passado por isso, como é óbvio, não é? É uma dificuldade de calcular qual que é o valor da cobertura que seria necessário para a família dela, para ela própria. E eu acho aqui que tem duas formas de abordar, né? Claro que tem o poder consultivo dos corretores de seguros, mas a gente também pode trabalhar, como a gente já desenvolveu um produto assim na Liberty, que chama Meu Momento de Vida, onde o segurado, a pessoa interessada em comprar um seguro, entra e ele dá algumas informações. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, os meus filhos têm 5 e 6 anos de idade e eles estão na escola. Então, isso é uma informação super importante. Se acontecer um evento comigo hoje, eu faltar para os meus filhos, quanto de cobertura que eu precisaria ter para pagar a escola dos meus filhos até eles se formarem, até eles terem 18, até a faculdade, né? O meu padrão de vida, o meu salário é X. Então, se a minha família, né, for manter esse padrão de vida, quanto seria necessário? Então, tem algumas informações que às vezes a pessoa se sente até um pouco invadida, mas o objetivo é realmente ajudá-la a entender o que seria o patamar, né, para manter a vida que ela tem.
e quais ajustes ela estaria disposta a fazer para o valor daquele seguro caber no bolso. E falando de caber no bolso, eu vou só dar um passo atrás em duas questões que já foram faladas, né? Da personalização, da gente fazer. Você pode personalizar dentro de um mesmo produto, mas você pode, por exemplo, como a gente fez há uns anos atrás, de lançar um produto diferente para que ele fosse mais em conta, para que ele fosse mais acessível para mais pessoas. Eu estou falando, né, a Liberty lançou uma marca nova, que era a Liro, e foi uma coisa que a gente recebeu muito input dos consumidores e também dos corretores para falar assim, e muito estudo que a gente fez, o que as pessoas abrem mão e o que é o essencial para elas. Então, qual que é o seguro que tem aquelas coberturas que as pessoas consideram essenciais e que elas não estão dispostas a abrir mão para ter um seguro mais barato? Então, eu acho que a questão da personalização ela é bastante ampla. Mas eu estava dando o exemplo do seguro de vida, né, que eu acho que é um bom exemplo. E a mesma coisa também a gente tem para o residência. Quais as coberturas são essenciais para mim? Né? Sei lá, de vidros. De repente eu moro num apartamento, não tem ninguém jogando bola, eu acho que a chance de ter esse tipo de acidente vai ser pequena e a pessoa realmente consegue ajustar. E o nosso objetivo enquanto seguradora é realmente colocar esse empoderamento na mão das pessoas, né? E para fazer isso, acho que tem um ponto aqui que a gente entender a jornada de cada um. Né? Em todos os processos, na vida, para que a gente realmente consiga fazer uma coisa que cada pessoa sinta que aquilo foi feito para ela. E aí a gente precisa entender muito bem como é que o dia a dia dela funciona, quando ela vai comprar um seguro, qual que é o processo que ela passa, o que ela está pensando, ou quando ela precisa usar o seguro, como foi o caso da Glenda, né? O que passou na cabeça dela naquela hora? Como é que a gente poderia ter sido mais útil? E entender todos esses processos, essas jornadas, é super importante também. Esse é outro ponto. Que bom que você falou disso, Daniela, porque é outro ponto que eu queria perguntar para vocês também, né? A gente falou muito na contratação do seguro, como você pode personalizar. Mas e no uso, né? Quando o consumidor vai usar, que foi justamente o caso da Glenda, né? Que ela contou quando ela ligou e a atendente fez aquela pergunta que para ela foi importante, né? Em quais outros momentos que dá para personalizar esse seguro para o cliente? Começar por você. Eu acho que a personalização, ela, né, determina ali praticamente uma mudança na pólice, né? Então, no caso dela, todas essas decisões de alteração do carro reserva é uma mudança que ela aplica na pólice e ela consegue fazer isso tudo pelo aplicativo, né? Então ela não precisa entrar em contato com uma central ou com o próprio corretor dela, ela faz isso e o recálculo acontece na hora. Isso eu estou falando da use, né? Mas eu sei que é uma prática já de mercado também, esse tipo de alternativa. No seguro a gente chama isso de endosso, né? Mas na prática é uma alteração que ela faz, que pode ser, né, habilitar uma cobertura, desabilitar um serviço. Então ela tem um serviço de no caso dela, com o auto, ela tem o guincho, ela pode editar esse guincho. Eu quero mais cobertura, eu quero menos cobertura. Então isso dá para fazer, né? Acho que é importante também trazer o ponto anterior dos produtos não auto personalizáveis, né? Então na Use você tem o Vida e o Residencial também, que são produtos que seguem o mesmo modelo de personalização. Você toma decisão em relação a qual vai ser a composição da sua pólice em termos de coberturas e em termos de serviço também. Isso faz parte do fluxo e no durante, né, na utilização, né, uma vez que ela passa a ser uma seguradora, ela pode fazer a edição da pólice, o endosso da pólice dela a hora que ela quiser, né? Além disso, ela também pode fazer a solicitação de serviço. Então imagina ela, no caso do que aconteceu com ela, né? Do sinistro que aconteceu com ela. Naquele momento, provavelmente ela estava muito sensível para pegar o aplicativo, para olhar. Ela tomou uma decisão de fazer por telefone, porque existe essa amplitude de canais, né? Mas ela poderia ter feito pelo aplicativo também, ter feito todo esse aviso, esse acionamento do sinistro através do aplicativo. Isso é muito intuitivo, né? Então a ideia realmente é que ela tenha o aplicativo, né? Aquilo que resolva na vida dela a questão do seguro e no celular, porque o celular dela tá a música, tá a comida, tá o banco,
o seguro também tem que estar ali, porque é uma questão que é útil, né? É utilidade, é um utilitário que você usa constantemente, né? O risco não se apresenta, né? Ele chega e... É o inesperado. É o inesperado, né? Tem uma outra questão aqui, e de novo, a gente ama o digital e ele é uma ferramenta para melhorar a experiência do cliente e também para fazer com que a gente seja mais eficiente em custo, eficaz às vezes, não é? E também com que os processos consigam acontecer de forma mais rápida, mais fluida. Mas tem uma coisa aqui que eu queria trazer, que você falou da personalização na hora, né? E me veio aqui um caso à cabeça, que quando acontece alguma coisa na nossa vida e que parece que o chão nos falta, né? Meus pais são vivos, graças a Deus. Sabe aquela coisa, quero ligar para minha mãe, né? Quero falar com alguém. Então, esses momentos eu acho que é super importante a gente também ter essa amplitude de canais. E o caso que me veio à cabeça foi recentemente, foi no começo desse ano, um casal que o marido teve um acidente com o carro e a mulher estava na véspera de dar à luz. E então ele ligou muito preocupado, né, lá para o nosso atendimento, e a pessoa que atendeu captou que aquilo não era uma situação como qualquer outra, né? E aí chamou o supervisor e toda a equipe se empenhou para que ele tivesse o carro reserva o mais rapidamente possível. Agora eu nem me lembro assim, se ele tinha contratado ou não tinha contratado, mas eu sei que foi assim, nós todos nos mobilizamos para atender aquele caso e o carro chegou a tempo, ele levou a esposa dele no dia seguinte para o hospital. E foi assim um evento tão marcante na vida deles que ele, depois que o filho nasceu, vestiu o filho todo de amarelinho, das cores da Liberty, mandou uma foto com agradecimento. Isso também é uma forma de personalizar nesse aspecto do cuidado, do lado humano, do calor humano, e que faz toda a diferença. Porque, como eu falei, na hora que o inesperado vem e te falta o chão, a gente tem vontade de ligar para casa, né? Então, que nós seguradores, possamos também ser casa para essas pessoas naquele momento que elas precisam. Queria comentar que eu não vesti amarelo, mas eu vesti roxinho. Isso. Tem um sentido, porque é exatamente como esse casal se sentiu acolhido, foi esse acolhimento que eu recebi da seguradora. Mas é isso mesmo, Glenda. Eu fico feliz por você ter vestido roxinho, né? Porque assim, o mercado todo, né, trabalhando assim, a gente vai conseguir realmente fazer a diferença, chegar na questão da educação financeira, que é o que o seguro, né, presta esse serviço. Então, eu fico feliz que você tenha vestido roxo. Significa que o mercado está atendendo o nosso propósito. Está funcionando, né? Independentemente de qual seja a seguradora, né? E eu queria falar um pouco agora, gente, da questão de futuro, assim, né? Porque personalização é algo relativamente recente, né? Então, eu vejo que é algo que está, né, começando um pouco, mas que me parece ter um amplo caminho a ser trilhado, né, a conquistar. Isso que eu queria entender de vocês. O que vocês veem de futuro da personalização? Porque vocês já trouxeram alguns pontos, né? A questão de estar tudo ali no aplicativo na palma da mão, de ter, né, mais de um segmento já nesse caminho. Mas o que o consumidor pode esperar de futuro? Olha, se eu puder trazer um ponto que eu acho que já faz parte do presente e vai ajudar muito na personalização do seguro, é a questão do Open, né? Do Open Insurance, exatamente, do Open Insurance. O Open Insurance, ele é a possibilidade real da gente transformar a oferta de seguro dado a opinião das pessoas, né? Então, começa com a tomada de decisão de eu querer compartilhar o meu dado com você. Então, é quase que uma inversão do papel, e me parece que agora a gente vai para o cenário mais correto, porque sou eu a pessoa, eu tenho direito, né? Eu acho que o LGPD mais o PIN é realmente um casamento muito potente para gerar o poder, né, para as pessoas, e isso fazer com que mexa na oferta, né? Então,
é isso. Por que eu vou compartilhar meu dado com você? Só para quem não conhece o OPIN, o Open Insurance, vou pedir para você explicar brevemente o que é, assim, para o pessoal entender o contexto. O Open Insurance, ele nasce no Banco Central do Brasil, no Open Finance, que é uma modalidade na qual os dados são abertos e o direito, né, a posse do dado é de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, em outras palavras, né, a partir do Open, as pessoas podem ou não compartilhar os seus próprios dados, as suas próprias informações com as entidades bancárias e agora no Open Insurance com as seguradoras, né? Então, a gente já começa a perceber nos nossos aplicativos de banco que você tem o Open Finance e que os próprios bancos solicitam que você compartilhe os seus dados históricos com eles mesmos, né? Para que eles possam fazer uma oferta personalizada. Então, ele vai pegar todo o seu histórico, vai aprender tudo que você já teve de histórico em relação a transações financeiras, compra, hábitos de compra, né? Seguro, que é um produto financeiro também. A partir disso, ele vai calcular o seu risco e vai gerar algo personalizado para você. Então, é isso, né? Por que eu vou compartilhar meu dado? O que você tem? Né? Mas eu não quero isso. Né? Então, o poder é meu. Se eu não quiser, eu nem compartilho. Se as pessoas não quiserem, o Open Finance nem existe. Mas, na verdade, a gente percebe que o crescimento dado, que começou agora, ele tem um crescimento muito agressivo, quase que exponencial em relação a volume, né? Então, eu acho que, olhando para presente, futuro, porque para o seguro ainda é muito pequeno, o Open Finance ainda não é totalitário, né? Enfim, ainda é uma coisa que precisa chegar nas pessoas e as pessoas precisam entender que o poder é delas, né? O Open Insurance ainda é embrionário, né? Ele vem depois do Open Finance, está crescendo, mas eu acho que tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade para a gente mudar a oferta de seguro no país. Com certeza. Porque é isso, né? Por mais que você seja conhecedor, mas quem determina o que quer sou eu. Né? E sem os meus dados, o cálculo nem vai existir. E além de ser mais personalizável, ele também vai ajudar a baratear? O que vocês acham? Quanto mais dados os seguradores também tiverem, imagina, né, existe uma curva e cada um de nós ou tem um comportamento, ou tem uma exposição, ou tem, né, e é ajustada essa curva. Então, sem dúvida, a gente consegue fazer um preço mais adequado para cada pessoa. E também, continuando aqui o raciocínio que o Uribe começou, ele falou muito dos dados. Então, acho que a questão da personalização, ela anda muito de mão dada com a nossa capacidade de captar estes dados, analisar os dados e fazer depois produtos que nós percebamos que são adequados para a forma como as pessoas estão usando o seguro, não é? Porque às vezes a gente parte de uma ideia pré-concebida, não, isso é assim, eu acho que o que a pessoa mais precisa é isso ou aquilo, né? E às vezes a própria pessoa também tem, claro que ela está no poder da tomada de decisão, mas a gente conseguir entender como as pessoas têm usado, que necessidades elas têm, e fazer os ajustes de acordo com essa realidade é um poder que os dados nos dão que a gente não tinha há uns anos atrás, com toda a capacidade analítica e também de captação desses dados que a gente tem hoje. Olha, eu acho que assim, é um momento extraordinário para a gente evoluir nessa questão da personalização, do atendimento, da experiência do cliente. Acho que hoje a gente tem instrumentos e até formas de pensar também que estão evoluindo numa velocidade grande e que vai ser um ganha-ganha para todo mundo. Maravilha. Para a gente fechar, eu vou pedir para vocês me passarem, assim, para quem está assistindo a gente, né, quem está acompanhando no YouTube ou nas plataformas de áudio, qual que é a dica de ouro para o consumidor personalizar o seguro dele? Uribe. Fazer decisões que são relativas ao seu contexto. Então, é isso, né? Então, no momento que a Glenda sai da concessionária, ela não precisa de uma cobertura de incêndio, de uma cobertura, né? Aquela que o incêndio é quase que obrigatório, né? Mas tem coberturas que ela não necessariamente vai precisar, né? Ela sabe que o trajeto dela não tem pontos de inundação e está num sol de 40 graus, ela não tem que se preocupar naquele momento com inundação. Porque se começar a chover amanhã ela ativa essa
essa cobertura, né? Então, acho que é isso. Baixar o app da Use, olhe para o seu contexto, olhe para o seu momento e tome uma decisão de compra, que eu acho que aí você já vai fazer muita economia, né? Acho que o lance do seguro é preço. Então, nesse momento, você consegue fazer realmente muita economia e ajustar de acordo com o seu contexto. E você, Daniela? Eu acho que essa palavra contexto faz toda a diferença, né, na nossa conversa, mas queria ressaltar aqui a questão realmente do inesperado, né? Tem coisas que você consegue ajustar antes, mas tem coisas que não, porque você não sabe que aquele evento vai acontecer. Então, acho que a dica de ouro, nesse momento, faça um seguro. Proteja os seus bens, proteja a sua família, porque o inesperado é o inesperado, não é? Então, eu tô com saúde, tô aqui, tô ótima, Deus me guarda, mas se acontecer alguma coisa comigo, eu não vou conseguir entrar no meu app e comprar o seguro depois que aconteceu, né? Então, eu acho nem que... poderia, né? Pois, nem poderia. Antes, né? Então, tem evento que realmente é o imprevisível, não é? E aí eu acho que, assim, procurar se informar mesmo em relação à probabilidade de que esses eventos ocorram, adaptando para o seu contexto, né, de vida, enfim, nas suas atividades, mas compre um seguro para sua casa, para sua família, né, um seguro de vida, para o seu automóvel, porque são bens que a gente adquire, que fazem diferença na nossa vida, que são parte do nosso patrimônio, que a gente quer manter. E o inesperado acontece, é por isso que as seguradoras, né, que o seguro foi criado lá atrás, mutualismo. Então, a minha dica de ouro faça um seguro. Legal. E Glenda, queria te perguntar também, né, o que você poderia falar, porque você contou que assim que aconteceu com você ligou para sua amiga e falou, estende o prazo do carro, né? Que outra dica que você poderia dar para sua amiga em relação a isso? Então, primeiro de todas faça o seguro. Não dá para a gente não pensar que não vai acontecer com a gente, né? Porque eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade que fala que é muito violenta, mas eu moro aqui há 20 anos, no bairro de Realengo, e eu fui roubada num bairro onde eu moro há 20 anos, que nunca aconteceu. Então, eu não esperava, foi durante o dia, enfim. Então, faça o seguro, é a primeira questão. E pesquisa a seguradora, né? Porque eu hoje estou vestindo roxo, mas eu gostaria que todo mundo estivesse vestindo roxo, amarelo, enfim, seguradoras sérias, né? Que diante do caos vai te dar um conforto, vai te perguntar se você está bem. Então, eu de novo vou responder para a user agora. Eu estou bem, eu estou em segurança, meu filho está bem, estou a pé. Tudo bem, mas estou ótima. É temporário, né? Maravilha, então, pessoal. Queria agradecer muito vocês aqui pela conversa. Obrigada, Glenda, por compartilhar essa história com a gente. E olha, super obrigada também pela oportunidade. É sempre uma alegria pra gente, né, Uribe, contar o que eu falei quando a gente estava conversando antes, contar o que a gente faz com tanto orgulho, com tanto carinho, para que tudo dê certo quando alguma coisa acontece. Que nunca aconteça, mas se acontecer que a gente esteja lá, né? E assegurado. Exatamente. Maravilha, pessoal. Obrigada, Jamile. No programa de hoje, nós falamos sobre seguro personalizável. Você que está assistindo a gente pelo YouTube, deixa nos comentários o que você achou do tema e se ficou com alguma dúvida, comenta aqui também. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro está disponível também nas principais plataformas de podcast, então segue a gente lá na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção técnica de Leonardo Tanaka e Mariana Shimojo e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação são de Jamile Niero. Obrigada por acompanhar mais um episódio com a gente e até o próximo. Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para XP. Abra sua conta.